Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quero convidar você a se colocar de pé. Vamos dar início a esse tempo de adoração ao nosso Senhor. Mais uma quinta profética, mais um tempo de louvor e adoração ao nosso Deus aqui nesse lugar. E amados, nós estamos numa semana mais do que especial, uma semana de Páscoa, uma semana de ação de graças, uma semana onde nós somos lembrados da maior prova de amor que alguém já fez pelas nossas vidas. Ninguém, nunca, nem antes e nem no futuro, fez ou fará algo tão grandioso pelas nossas vidas como aquilo que foi feito na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus se entregou, pagou o preço de toda a condenação que estava sobre mim e sobre você. Antes de nós lermos a palavra, antes de nós iniciarmos aqui esse tempo de adoração, eu preciso declarar isso a você: a culpa não tem lugar aqui nessa noite, a tristeza, o peso, a angústia, porque a palavra do Senhor vai declarar: Ele levou sobre si todo o peso que era meu e que era seu, estava sobre Ele. E eu quero convidar você nessa noite a declarar ao Senhor tudo aquilo que há no seu coração, de ação de graças, de adoração, declaração de amor ao Senhor. Eu quero convidar você, você é um vaso, a palavra do Senhor nos mostra que nós somos vaso, e eu quero te pedir, transborde tudo aqui nessa noite na presença de Deus. Não saia com uma gota daquilo que você entrou aqui nesse lugar. Se derrame, porque quando nós derramamos tudo, Ele nos renova, Ele nos enche novamente, e nós saímos totalmente transformados daqui desse lugar. E eu quero convidar então você a fechar os seus olhos, a você já começar a ter aí o seu tempo de adoração, seu tempo de louvor, seu tempo de gratidão. Ora aí do seu jeito mesmo, no seu lugar, agradecendo a Ele pela vida que você tem, agradecendo a Ele por você estar aqui nesse lugar, que, amados, não faltam motivos para adorar e agradecer esse Deus tão maravilhoso. Senhor amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa, obrigado por mais uma quinta profética, e nós te pedimos mais uma vez, que não seja apenas no nome, quinta profética, mas que seja de fato, Senhor, um tempo profético sobre nós, um tempo de revelação, um tempo de renovo, um tempo, ó Pai, onde nós possamos ser cheios de tudo aquilo que o Senhor tem a liberar sobre nós. Espírito Santo de Deus, toma esse lugar nas Tuas mãos, toma cada vida nas Tuas mãos, toma, Senhor, cada discípula, Senhor, toma aqueles que estão a caminho, aqueles que já chegaram, Senhor, que nada venha a atrapalhar a adoração do Teu povo aqui nessa noite, que nós possamos entregar o melhor que nós temos a Ti, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, Ezequiel, capítulo 34, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 16, Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 até o versículo 16, o título aqui na minha Bíblia está: o cuidado de Deus pelo seu rebanho. Ezequiel, capítulo 34, do versículo 11 até o versículo 16, palavra do Senhor declara assim para nós: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim eu buscarei as minhas ovelhas.
eu, o Senhor, as livrarei de todos os lugares por onde forem espalhadas no dia de nuvens e de densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e volto e colocarei, as congregarei dos diversos países e as trarei de volta para a sua terra, para o seu lugar. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água, que em todos os lugares habitados pela terra estão. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo, o Senhor, apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes, as orgulhosas, as prepotentes, aquelas que estão cheias do seu próprio ego. Eu apacentarei minhas ovelhas com justiça, diz o Senhor. Aleluia. Texto claríssimo da palavra do Senhor, amados. Se você está aqui, saiba que é porque o bom pastor te trouxe. Se você está aqui, saiba que o bom pastor, ele te trouxe para perto dele. E se você está na presença dele, tenha certeza, você se alimentará das melhores pastagens. Você se repousará nos lugares mais seguros, porque o melhor lugar de se estar, Diego, é o lugar que Deus escolhe para nós. O melhor lugar de se estar, Fernanda, é o lugar que Deus tem para nós, porque não há outro lugar melhor que não seja aquele preparado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Você recebe essa palavra, amém? Glória a Deus. Quero convidar você a colocar a sua Bíblia sobre o seu lugar. Nós vamos iniciar aqui esse tempo de louvor e de adoração. Quero convidar você a levantar as suas mãos para cá. Profetiza a bênção do Senhor sobre a vida do Edgar. Profetiza a bênção do Senhor sobre a vida do Tiago, sobre a vida da Fernanda, da Júlia, da Michele, os irmãos e irmãs que servem aqui nessa noite. Que o Senhor possa usá-los aqui com poder e autoridade, em nome de Jesus, e que você possa celebrar ao Deus da sua vida, pois você está no lugar que Deus preparou para você. Nós te pedimos tua bênção, Deus amado, fazemos tudo isso em nome de Jesus, amém e amém. Se você puder, aplauda bem forte ao nome do Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus. Nos abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso e cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso e cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos
partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra, Senhor. Tome um lugar de honra. Vamos todos juntos e reconhecemos quem tu és. E reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu és. E reconhecemos quem tu és. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Tu que és santo, poderoso Deus, não há outro como tu. Digno, santo, és Senhor e Rei. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu és. Aleluia! Senhor, é isso que queremos aqui nessa noite. Reconhecer quem tu és. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado por esse mover.
Obrigado porque o Senhor já está testificando em nossos corações aquilo que o Senhor tem a falar conosco por meio da Tua palavra, Deus. Fala conosco nessa noite. Receba, Senhor, a nossa adoração a Ti. Oh, Deus Santo, que nada venha nos atrapalhar de receber a Tua revelação aqui nesse lugar, Senhor. Receba os louvores, receba o nosso coração, e que nós possamos, ó Pai, a partir desse momento, ter ouvidos apenas para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco na Tua palavra, Deus. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor, o mais forte que você puder. Dá para ser mais forte. Glorifica ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho do nosso Senhor Jesus, conforme nos relata Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 50. Lucas 23, versículo 50, nós vamos ler do 50 até o 56. Amém? Todos encontraram? A palavra diz assim: e eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros judeus, dos outros judeus, isso. Era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus, e tirando-o da cruz, envolveu num lençol de linho, e o depositou no túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação, e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Somente até aqui. Permaneça com a sua Bíblia aberta, coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Vamos pedir ao Senhor que venha nos abençoar nesse momento. Senhor, eu apresento mais uma vez o teu povo a Ti. Te peço agora, Senhor, que o Senhor venha me usar na ministração da Tua palavra, que possamos, ó Pai, sair daqui nessa noite com revelação do céu, ó Pai, guardada em nossos corações. Ó Pai, o texto da palavra do Senhor foi lido, e nós pedimos agora a Tua bênção, para que possamos ter ouvidos e corações abertos, para receber não parte, não metade, mas tudo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Permaneça com a sua Bíblia aberta aí, acompanhando comigo a ministração da palavra do Senhor. Amados, hoje nós vamos iniciar aqui uma série de 3 mensagens sobre o tema da Páscoa. Nós vamos começar hoje, nós vamos ter uma segunda mensagem no domingo de manhã e a terceira mensagem no domingo à noite. Serão 3 palavras diferentes sobre encontros que as pessoas tiveram com Jesus. E nessa noite nós vamos iniciar falando sobre um encontro que foi um pouco diferente do habitual. Um encontro com o corpo de Jesus na vida desse homem chamado José, natural de um lugar chamado Arimateia. E esse homem então é conhecido na palavra do Senhor como José de Arimateia. E eu quero destacar aqui algumas lições nessa noite sobre a vida desse homem e como essas lições causam impactos em nós hoje também. Quero começar falando sobre um primeiro ponto nessa mensagem. Você que tem o hábito aí de anotar, anote aí o primeiro ponto dessa mensagem. O título é José de Arimateia.
E o primeiro ponto da mensagem nessa noite é esconderijos da vida. Esconderijos da vida. A morte de Jesus, amados, tinha acabado de acontecer. O Senhor Jesus tinha acabado de ser crucificado e morto. E a palavra do Senhor vai nos dizer que um homem do Sinédrio, chamado José de Arimateia, ele se compadece daquela situação e ele vai até Pilatos para pedir para Pilatos liberar o corpo de Jesus que estava na cruz para que pudesse ser sepultado. E aí algumas coisas que nós aprendemos sobre José aqui, nesse texto que lemos, é o seguinte: se você acompanhar aqui comigo o versículo 50, você vai perceber o seguinte sobre José: eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros judeus. Uma primeira coisa que a gente vê aqui, Rafael, é o seguinte: José era um homem bom e justo. José era um camarada bem intencionado. José era um homem que tinha também ali, nós vemos o registro, por exemplo, em Mateus, capítulo 27, você não precisa abrir agora, mas marca aí para você ler depois. Mateus capítulo 27, versículo 57, Marcos, vai dizer que José era também discípulo de Jesus. Era um camarada então, Tarsila, que era bom, que era justo e que era discípulo de Jesus. Que beleza, né, André? Falta mais nada pro cara. O cara é uma bênção, né? Gente boa. Estava no Sinédrio. Você que não sabe o que é Sinédrio, o Sinédrio agora me fugiu a palavra, mas era uma instituição judaica em que ficava ali os 70 principais dos judeus, Denise. Então a gente já olha e fala, olha, ele era bom, ele era justo, discípulo de Jesus e fazia parte dos 70 judeus que haviam de melhor ali em Jerusalém. Que maravilha, o que pode ter de ruim na vida desse homem? Eu quero acrescentar ainda mais uma outra coisa, um homem que tinha boas convicções, porque quando a gente lê aqui o texto, a gente percebe que ele não concorda com o plano que foi feito para prender Jesus. Ou seja, vamos puxar mais uma vez o currículo dele. Era bom, era justo, discípulo de Jesus e tinha convicções das melhores possíveis. Que maravilha! José de Arimateia era um cara espetacular. Só que tinha um pequeno porém. José de Arimateia era um homem que se escondia. Se você ler depois na palavra, lá em João, capítulo 19, versículo 38, você vai ver ali o seguinte: ele seguia Jesus em segredo, porque tinha medo dos judeus. Aí, Sayonara, agora a gente puxa o currículo dele, de novo, era um homem bom, era um homem justo, discípulo de Jesus, fazia parte do Sinédrio, ele era bem intencionado, mas era alguém que se escondia. Era alguém que tinha essas qualidades todas, mas tinha medo de se expor. E aí a gente pode olhar e pensar, por que José se esconde? Por que José tem medo? O que ele tinha para perder ao assumir um compromisso público com Jesus? Ele tinha status, ele tinha posição, ele tinha poder. Amados, quando nós olhamos para a vida de José e olhamos para a nossa, nós percebemos que é assim também no nosso dia de hoje. Às vezes nós temos uma série de qualidades, mas falta para nós uma coisa chamada coragem, falta para nós uma coisa chamada ousadia, e a gente fica esperando o melhor momento para dar passos de coragem no nosso relacionamento com Deus, só que o tempo passa e não volta mais. Quem estava na IMEFRE ano passado, no começo do ano, vai lembrar. Eu preguei aqui uma mensagem sobre o tempo, uma bênção desprezada. Por que o tempo é uma bênção desprezada? Porque a gente recebe todo dia essa bênção. Então, se você recebe todo dia, a chance de você menosprezar é enorme. E por que ela é uma bênção? Porque ela é muito preciosa. O tempo é uma bênção, Camila, que passa e não volta mais. O tempo é uma bênção preciosa, Júlia, porque ele é curto, mas nós não sabemos o quão curto ele é. Para uns é curto de 60 anos,
para outros é curto de 70, de 100, de 30, de 10, a gente nunca sabe. A única certeza que temos é que ele é curto, mas não sabemos o quão curto ele é. Hoje, por exemplo, na igreja metodista, nós pastores estamos de luto, porque perdemos mais um amigo pastor Luciano, da igreja metodista lá em Jardim Novo, faleceu hoje, um pastor jovem, um pastor novo, cheio de gás para dar ainda na obra do Senhor, mas chegou a hora dele. E aí nós sempre diante do luto pensamos, como não temos controle nenhum sobre o tempo. Amados, a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui 1 minuto. Como nós somos pequenos, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 1 segundo. Nós não temos controle de nada. Só que às vezes nós nos entregamos para essa vaidade chamada medo, chamada, no caso aqui de José de Arimateia, a gente se esconde e a gente fica esperando o melhor momento para dar um passo de coragem. Só que eu digo para você nessa noite, nós nunca sabemos quanto tempo temos pela frente. Se você é bom, se você é justo, se você é discípulo de Jesus, se você já recebeu essa mensagem, se você já tem boas convicções, essa palavra nessa noite vem para te dizer, saia do esconderijo, não se esconda. José de Arimateia perdeu muito tempo na vida dele se escondendo, e às vezes a gente se esconde por N motivos. Muitos são os motivos que fazem a gente se esconder. Eu vou dar 3 aqui pelo menos. Primeiro lugar, muitos se escondem porque ficam com medo de Jesus acabar mexendo com todas as estruturas da sua vida. Quantas pessoas, né, Samile, se escondem da presença de Deus, porque se eu me abrir muito, Jesus vai mexer bastante na minha vida. E como mexe, não é verdade? Olha, quando você dá abertura para Jesus mexer, diga, Jesus, ele vira tudo. Jesus, ele não economiza não, na hora que é para mexer na nossa vida, ele vai do começo até o final, ele mexe e remexe e joga tudo para o alto. Jesus vai mexer com as estruturas da nossa vida. No caso de José, ele poderia perder a sua posição, ele poderia ser excluído do sinédrio, e às vezes a gente fica com medo de se lançar e se esconde, porque, Senhor, isso pode me custar reputação. Às vezes as pessoas podem começar a me olhar, e pelo fato de eu me assumir como um discípulo de Jesus, isso pode me trazer algum prejuízo, isso pode me trazer alguma coisa que vai me machucar, que vai arrancar de mim algo que para mim é muito precioso. Mas eu não posso te enganar, se você abrir o teu coração para Jesus, Ele vai mexer com todas as suas estruturas mesmo, só que é para o nosso bem, e quando Ele mexe, a gente não se arrepende depois. A gente olha depois e fala assim, quem dera eu tivesse feito isso antes, quem dera eu tivesse me entregado antes. Um outro motivo que impedem as pessoas de sair dos esconderijos é que isso vai gerar renúncia. Quando a gente sai do esconderijo, a gente abraça um compromisso com Jesus, isso vai significar de nós renúncia na nossa vida, porque a palavra do Senhor vai dizer, aquele que fazia tais coisas pecaminosas, agora não faça mais. Aquele que alimentava certas coisas em seus sentimentos, em sua mente, em suas intenções e pretensões, abandone isso. A palavra do Senhor vai nos ensinar, seguir Jesus é renúncia. O que ele diz para Pedro, quando ele chama Pedro? Larga as redes e me segue. Você agora vai ser pescador de homens. Quantos de nós não conhecem história de renúncia? Eu mesmo já contei aqui para vocês algumas, né? Às vezes a gente renuncia um tempo com pessoas que a gente ama muito. Eu, por exemplo, nessa caminhada pastoral, eu renuncio o tempo que eu teria com os meus pais. Minha mãe e meu pai estão lá em São Paulo. O pai e a mãe da Natane estão lá em São Paulo. Outros vão renunciar N outras coisas, mas quando nós saímos do esconderijo, vai gerar renúncia. E uma terceira e última coisa que eu gostaria de citar aqui, é que vai gerar coisas novas, e o novo assusta demais. Como o ser humano tem medo do novo, não é verdade? Quando a gente está para tomar uma decisão de entrar para algum, sei lá, vou dar um exemplo aqui, de ir para uma nova faculdade, ir para um novo trabalho, ir para uma nova casa, a gente fica cheio de expectativa, porque a gente não sabe o que vai encontrar. E quando nós falamos de relacionamento com Deus, é a mesma coisa. Se prepare, porque Deus vai gerar coisa nova para você. Deus vai te dar obras novas para realizar. Deus vai colocar coisas novas diante de ti. Só que
José de Arimateia escolheu se esconder. A palavra vai dizer que ele ficou ali escondido. E aí, antes de avançar com você para o próximo ponto, eu quero destacar uma frase. E se você puder, anote aí essa frase aí com você. Anote essa frase. O Evangelho de Jesus nunca foi um convite para permanecermos escondidos. Eu vou repetir. O Evangelho de Jesus nunca foi um convite para permanecermos escondidos. Nunca foi e nunca será. O Evangelho de Jesus é um chamado para a novidade de vida. Nós não podemos nos esconder, pastor, eu não sei nem que dom que eu tenho. Começa a servir, começa a se envolver, começa a fazer alguma coisa. Pastor, eu não imagino o que Deus tem para a minha vida. Apenas saia do esconderijo. E às vezes, amados, a gente fica se escondendo até mesmo dentro da igreja, não é verdade? Quantas das vezes a gente não fica brigando com Deus, né? Deus está mandando a gente fazer alguma coisa e a gente fica ali brigando com Ele. Eu não, Senhor, eu não vou me envolver com esse negócio não. Se eu começar a me envolver com esse negócio de ministério, eu vou começar a conhecer problema dos outros e eu não quero ter, já basta os meus problemas, já basta as minhas contas lá em casa lá, já basta a correria, o estresse do meu trabalho, já basta o que eu tenho na minha vida. Só que o Senhor não tem para nós uma vida de esconderijo. Ele quer nos tirar desse esconderijo para nos lançar para uma vida de relevância lá fora. Portanto, o primeiro ponto dessa mensagem nos ensina isso. Saia do seu esconderijo. José de Arimateia, repito, era um homem bom, era um homem justo, era um homem que tinha boas ideias, mas que se escondia. E aí você vê como que é a questão de esconderijo também, Tiago. Que adianta? Que adiantou? Que efeito causou José de Arimateia, Diego, ter uma boa posição? Eu sou contra a prisão desse homem. O que adianta ter essa ideia e você não expor ela para o mundo? José de Arimateia sofreu calado. Às vezes a gente passa a mesma coisa também, Gabriela. A gente tem uma convicção, a gente tem uma fé, a gente tem uma posição, só que a gente se esconde e não há relevância naquilo. Não adianta, o mundo está cheio de pessoas que têm boas ideias, mas que calam essas boas ideias. E aí eu pergunto para você, que tipo de legado vai ser deixado numa vida dessa? Que adianta ter boas convicções se eu me escondo com elas? Eu fico imaginando quantas coisas boas que poderiam acontecer nesse mundo acabam sendo enterradas com as pessoas que morrem porque têm medo de dar um passo de ousadia para fora dos seus esconderijos. José de Arimateia ficou acorrentado, repito, no seu esconderijo esperando o melhor momento. E aí, quando ele pensa que o melhor momento vai chegar, o que ele tem diante de si é aquele homem que ele era até discípulo, mas às escondidas, morto numa cruz. Quanto tempo ele não perdeu e poderia ter dedicado caminhando ao lado de Jesus? Já pensou, Sayonara? Vamos imaginar, né? Quanto tempo José de Arimateia jogou no lixo, se escondendo dentro do sinédrio, e ele pensando que, lá, já está passando aquele homem, eu admiro demais aquele homem, olha lá, Jesus está passando ali, olha só, nossa, eu amo aquele homem, eu sou discípulo dele, mas eu não vou chegar perto dele não, porque vai custar muito para mim. E aí de repente, o que José de Arimateia vê? Aquele homem, que ele poderia ter caminhado ao lado, que ele poderia ter vivido ao lado, o que ele vê? Morto numa cruz. A oportunidade passou diante dos olhos de José de Arimateia. O esconderijo faz com que nós desperdicemos oportunidades que nunca mais voltarão às nossas mãos. E se o Senhor está nos lembrando isso nessa noite, é porque Ele quer nos dar uma oportunidade. E antes de avançar para o segundo e último ponto dessa mensagem, eu quero ler com você aqui, não precisa abrir, mas acompanhe comigo, João, capítulo 13, versículo 1, que diz assim: Jesus, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vou ler de novo. Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aí eu digo,
permanecer escondido é uma possibilidade que todos nós aqui temos. Todos nós aqui temos. Você quer se esconder? Você tem a possibilidade, se esconda. Você quer abrir um buraco e se esconder dentro do buraco? Deus é tão bom, mas tão misericordioso, que Ele dá a oportunidade. Quer se esconder? Pode se esconder. Pode se esconder. Quer se poupar? Pode se poupar. Só que aí a pergunta que eu faço diante desse texto para nós é o seguinte: nós temos essa possibilidade, você tem essa possibilidade, mas será que é justo a gente escolher se poupar diante de Jesus, sendo que João nos mostra que Ele escolheu nos amar até o fim? Será que é justo eu poupar forças, poupar esforços, sendo que aquele para quem eu vivo escolheu me amar até as últimas consequências? Ontem eu li esse texto aqui com os nossos juvenis aqui na igreja, eu falava para eles, vamos pensar nesse texto. Todo mundo aqui, a gente estava acho que ontem aqui em uns 9, 10, né? Tinha uns 9 aqui ontem, né? Todo mundo leu esse versículo 1 aqui de João 13, todo mundo. Falei, ó, todo mundo vai ler. Aí um leu, outro leu, outro leu, outro leu, outro leu. Girou a roda todinha. Eu falei, eu quero que todo mundo leia para a gente meditar no peso dessas palavras. Tendo nos amado, nos amou até o fim. E aí eu finalizo mais uma vez esse ponto, deixando uma pergunta: será que é justo nós escolhermos nos poupar quando o assunto é viver para Deus? Será que é justo isso? Vamos ficar com essa pergunta. Avançando para o segundo ponto dessa mensagem, primeiro delas então, esconderijos da vida. São muitos. Muitos de nós nos escondemos em muitos lugares. Só que o segundo ponto dessa mensagem eu quero falar com você sobre ousadia para sair do esconderijo. Ousadia para sair do esconderijo. E aí eu quero ler com você aqui ainda, versículo 52. Na verdade 51, que diz assim: que não tinha concordado com o plano e ação dos outros, e ponto. Era natural da Arimateia, cidade dos judeus, e aqui é onde eu quero chegar, e esperava o reino de Deus, José de Arimateia esperava a chegada e a manifestação do reino de Deus. José de Arimateia esperava e aguardava o tempo de Deus chegar para a vida dele. José de Arimateia esperava a grande oportunidade, o grande momento. E aí eu digo para você, aquele momento já tinha chegado, diante dos olhos dele, já tinha chegado. Qual que era a mensagem que Jesus anunciava para cima e para baixo? É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus chegou. Jesus pregou isso durante todo o seu ministério. E diante da morte de Jesus, a palavra vai nos mostrar que José de Arimateia esperava o reino de Deus. O que isso nos ensina? Às vezes a gente fica esperando que o Senhor faça coisas na nossa vida, sendo que Ele já colocou essa oportunidade bem na nossa frente. Às vezes, Denise, a gente fica esperando, Senhor, quando for a hora me avisa, só que Deus fala com a gente na pregação, Deus fala com a gente na devocional, Deus fala com a gente numa ministração na internet, Deus fala de várias maneiras, a oportunidade chegou. Se você está respirando, se você está aqui nessa noite, é Deus dizendo para você nessa palavra, a oportunidade já chegou, não espere mais, faça o que tem que ser feito. A mensagem de Páscoa, ela nos ensina isso, amados, é chegado o reino de Deus, não tem mais que esperar. Eu fico imaginando José de Arimateia como um esportista da natação. Eu fico imaginando, a gente pode comparar ele assim, tá lá os nadadores, né, todo mundo esperando lá dar a buzina para pular, né, aí dá a buzina, todo mundo pula e José de Arimateia tá lá esperando, não, ainda não está na hora de pular não, o pessoal já está lá na frente, já está voltando e o José de Arimateia está lá esperando para pular. Às vezes a gente fica igualzinho, esperando o reino de Deus, só que o reino de Deus está bem diante de nós.
Eu falei isso numa pregação também ano passado e repito, nós vivemos um tempo onde é tempo de parar de perder tempo. É tempo de parar de perder tempo. Às vezes a gente fica esperando, Senhor, na hora que for para começar eu vou, na hora que for para começar eu vou, e Deus já está buzinando, meu filho, minha filha, já era para ter começado, porque a qualquer momento Ele pode voltar, os sinais estão aí diante de nós, e a gente tem aí coronavírus, gente morrendo para todo lado, uma tristeza que só, gente angustiada, gente chorando, gente desesperada, e a gente com uma mensagem tão maravilhosa para pregar, só que às vezes a gente fica esperando a hora certa para falar. Não, eu vou esperar a hora certa. Na hora que for a hora certa eu vou falar, na hora que for a hora certa eu vou pregar, na hora que for a hora certa eu vou deixar Deus usar a minha vida. Aí passa o ano, passa o tempo, e a gente não sabe o quanto que temos pela frente, e quando a gente percebe, vê que perdemos muitas oportunidades. José de Arimateia estava esperando aquilo que já estava diante dele, só que eu quero chegar na virada de chave aqui com você. A morte de Jesus fez com que as coisas mudassem na vida de José de Arimateia. Versículo 52, olha só o que diz aí. E José foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E tirando da cruz, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Lá em Marcos, capítulo 15, versículo 43, a palavra vai dizer assim para nós: dirigiu-se ousadamente até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José de Arimateia estava lá esperando, até que um belo dia ele vê o corpo de Jesus pregado numa cruz, e então cai a ficha, a hora chegou. E amados, a mensagem de Páscoa, já ia falar de Natal é agora não, Natal é mais para frente, acelera o tempo não, pastor, já está passando rápido demais. A mensagem de Páscoa para nós, nessa quinta-feira, quase sexta-feira da paixão, é: a morte de Jesus, ela acende para nós um sinal de alerta, que é hora de começar logo, é hora de começar a viver intensidade com Deus, é hora de começar. Quando José de Arimateia vê o corpo pregado na cruz, ele tem o start na vida dele, e ele então entende, é hora de começar, e ali ele assume o compromisso público com Jesus. Ousadamente, a palavra vai dizer lá em Marcos, ele vai até Pilatos, aquele que durante toda a sua vida se escondeu, aquele que durante todo aquele tempo se escondeu, ele vai então até Pilatos, e ele agora se expõe, ele sai do esconderijo e pede para Pilatos: me deixa tirar o corpo de Jesus para sepultá-lo. Amados, sabe quem que pede o corpo para sepultar? Somente, na cultura judaica, somente quem é familiar e somente quem tem aliança com aquela pessoa. Na cultura judaica, ninguém pega corpo de desconhecido para sepultar. Então é como se José de Arimateia chegasse para Pilatos e dissesse assim: me dê o corpo daquele homem, porque eu tenho uma aliança com ele. Me dê o corpo daquele homem para sepultar, porque eu demorei, mas hoje eu assumo meu compromisso diante de todos com esse homem. Eu demorei para tomar essa decisão, mas hoje diante de você, Pilatos, eu declaro aqui: eu tenho uma aliança com aquele que foi crucificado. Eu tenho uma aliança com ele. A morte de Jesus foi o start para que José de Arimateia saísse da caverna, saísse do esconderijo. E essa ousadia, amados, só é dada para nós por meio da ação do Espírito Santo em mim e em você. Quando nós abrimos o nosso coração e pedimos a Ele: Senhor, me leva para fazer o que tem que ser feito, me leva para assumir o compromisso que eu preciso assumir contigo. Eu não quero mais esperar, porque a oportunidade já está diante de mim. Eu não quero mais perder tempo. José de Arimateia, então, naquele momento,
assume o seu compromisso. E caminhando para o fim dessa mensagem, amados, finalizo dizendo para você: a cruz de Cristo nos constrange e tem que nos constranger. A cruz de Cristo nos constrange e tem que nos constranger. Rogério pregava aqui no domingo, né? Falando sobre a graça de Deus, sobre aquela parábola daquele homem que tem uma dívida gigante perdoada, e aí na hora que ele se vê diante de um outro que tem uma dívida bem menor com ele, ao invés dele perdoar como ele foi perdoado lá, ele vai e oprime aquele homem. Só que quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós somos constrangidos. Não há símbolo maior que nos constrange que não seja esse aqui, porque esse símbolo nos lembra que um dia um homem sem pecado, uma pessoa que abriu mão de toda a sua glória, como diz lá em Filipenses, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua posição, ele se despiu de tudo, ele vem em forma humana, ele nasce num lugar precário, pobre, miserável, ele cresce no meio de um povo que era rejeitado, o povo galileu, vive a pior vida possível, para que um dia ele chegasse até aquela cruz e morresse para pagar o preço do pecado meu, seu, de todos nós. Não há símbolo que nos constranja mais do que esse, o símbolo da cruz vazia, porque nos lembra, ele pagou todo o preço dos meus pecados. Aquela cruz era minha, aquela condenação era minha, mas por amor à minha vida ele se entregou, e tudo que ele pede a mim é que eu aceite isso, é que eu receba essa declaração de amor que ele fez por mim, que eu receba o perdão de pecados, e que eu reproduza aquilo que ele fez por mim para os outros. Isso é evangelho. Resumir para você o evangelho em menos de 5 minutos. O evangelho é isso. O evangelho não é só parar de beber, o evangelho não é só parar de trair a esposa, o evangelho não é só parar de roubar, o evangelho não é só parar de falar palavrão. O evangelho é viver a vida de Deus aqui nessa terra, é reproduzir a vida de Cristo aqui nessa terra, ser manso, humilde, misericordioso, pessoas amáveis, que amam, que perdoam, que abraçam, que são bênção, que se doam, lavam os pés uns dos outros. Juvenis vão se lembrar de ontem. Pessoas que se colocam à disposição. A cruz foi o grande momento em que José de Arimateia cai em si. Não é mais hora de ficar no esconderijo. Não é mais tempo de me esconder. Eu preciso assumir um compromisso, sabe por quê? Porque ele me amou primeiro. Ele me amou em público. Então eu não posso me contentar em amá-lo às escondidas. O Senhor quer que a gente assuma um compromisso público com Ele. Amados, vai custar muita coisa, vai. Mas eu vou dizer para você, não há nada melhor do que isso. Não há vida melhor para se viver. Mesmo morto, pendurado naquela cruz, Jesus sacudiu as estruturas da vida daquele homem chamado José, e hoje Ele quer fazer o mesmo comigo e com você. Você recebe essa palavra, amém? Quero convidar você a se colocar de pé, convidar aqui os meninos do louvor. Uma palavra simples, uma palavra breve, mas que nos chama a muitos compromissos, que nos chamam a muitas coisas. E eu quero te convidar nessa noite a meditar ainda um pouco mais nessa palavra. Eles vão ministrar aqui um cântico que tem tudo a ver com essa palavra. Pedir para o Tiago preparar esse louvor, que fala exatamente sobre esse constrangimento que a cruz causa em nós, que o amor derramado de Jesus por nós gera em nossas vidas. E antes deles começarem a ministrar, eu quero convidar você a abrir aí comigo a sua Bíblia. Abra aí em 1 Pedro capítulo 4, versículo 13.
1 Pedro capítulo 4, versículo 13. Lá no finalzinho da Bíblia. Primeira Pedro capítulo 4, versículo 13. Todos acharam, amém? Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações que vocês estão passando os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Vamos ler de novo? Pelo contrário, alegrem-se muito, alegre-se muito, Imefre, alegre-se muito, meu irmão, minha irmã, quando você passar por provações, porque essas provações tornam vocês participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a glória de Deus, quando essa glória for revelada. Encerro com esse versículo e dizendo para você: todas as vezes que você sofrer por causa de Cristo, todas as vezes que você sofrer por fazer o que é certo, lembre-se dessa palavra e traga à sua memória: eu estou participando do sofrimento do meu Rei, eu estou sofrendo, compartilhando das dores do meu Senhor. E se lembre dessa palavra: essas dores que eu estou vivendo me garantirão que quando a glória de Deus for revelada, eu também venha participar dessa glória maravilhosa. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a se entregar diante do Senhor. Medite nessas palavras, louvemos a Ele nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja teu nome, Jesus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou pela cruz, me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, e quebrantado o seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, e
quebrantado, seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Glória a Deus, Deus Santo, aleluia. Amados, eu quero fazer uma última oração aqui com você nesse momento. Eu quero convidar você nesse momento a olhar agora para a sua vida, para todas as áreas agora da sua vida. E eu te faço uma pergunta, você não vai responder nem para mim, nem para a pessoa que está do seu lado, você vai responder ela para você e para Deus. Você tem se escondido? Olha agora para todas as áreas da sua vida. Todas as nossas áreas, irmãos, elas precisam estar nas mãos de Deus. E eu pergunto para você nesse momento, tem alguma área da sua vida que você tem escolhido esconder do Senhor? Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, você tenha escondido a sua vida sentimental do Senhor. Você tem trancado as portas dos seus sentimentos para que Deus não mexa lá. Talvez você possa ter entrado aqui nessa noite e você esteja escondendo a sua vida vocacional. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu uma vocação missionária, só que você está escondendo por conta da timidez, do medo, da insegurança. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e o que você esteja escondendo da ação de Deus seja algum relacionamento na sua vida, seja um relacionamento familiar, algum relacionamento com alguma amizade, em que você não permite que Deus faça ali a vontade dEle, e você escolhe esconder, sua vida financeira, sua vida profissional, seus sonhos, o que é que você tem escondido de Deus? Eu quero dar essa oportunidade agora para você apresentar a Ele, e que você possa sair do esconderijo nessa noite em nome de Jesus. Deus quer usar a sua vida, Deus quer tocar nos seus relacionamentos, Deus quer tocar nos seus sentimentos, Deus quer tocar a sua vida por completo, meu irmão, minha irmã. Não esconda de Deus aquilo que precisa estar escancarado diante dEle. José de Arimateia perdeu muito tempo se escondendo. Que nós possamos compreender nessa noite que nós não podemos perder tempo, que nós não podemos esperar, mas que nós precisamos, devemos abrir diante do Senhor a nossa vida inteira e dizer para Ele: Senhor, faça a tua vontade. Senhor amado, eu apresento nesse momento a vida dos teus filhos e filhas.
Meu Deus, eu te peço que nós não venhamos nos esconder diante da tua face, que a tua palavra diz, Senhor, que é uma tarefa inútil tentar se esconder do Senhor, porque em todos os lugares ali tu estás, Senhor. Às vezes a gente se esconde por causa de coisas tão pequenas, como foi o caso de José de Arimateia, o medo de perder o seu cargo, o medo de perder sua posição na sociedade, o medo de ser colocado ao lado de Cristo como um dos discípulos. Senhor, nós não queremos, Senhor, nos esconder. Nós queremos assumir a nossa posição, nós queremos assumir o nosso compromisso, nós queremos fazer a nossa parte, Senhor, aquilo que nos cabe. Nos encha de coragem, nos encha de ousadia, nos encha, Senhor, com toda a força que precisamos, que ao sair por essas portas, Deus, nós possamos sair diferentes da maneira como nós entramos, que essa mensagem de Páscoa possa servir, Senhor, para nos ensinar que o esconderijo não é o nosso lugar, Senhor. Nós oramos assim, ó Pai, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor bem forte, se expresse diante dele. Aleluia. Nós já estamos caminhando para o fim desse culto, nós vamos orar agradecendo. Vou pedir só para acender a luz aqui, por gentileza. Obrigado, Júlio. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo de culto, por esse tempo de palavra, de quinta profética. Dou glórias ao nome do Senhor pela vida de cada um de vocês aqui nessa noite. Dá boas-vindas, Camila, né? Eu não errei o seu nome não, né? Camila está aqui conosco novamente. Deus te abençoe, volte sempre, a casa é sua também. Quero dar boas-vindas a todos vocês que louvaram ao Senhor aqui conosco nessa noite. E lembrando, domingo continua. Todas essas mensagens, elas estão sendo gravadas e elas vão ser colocadas no canal da nossa igreja no YouTube. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva lá, Igreja Metodista em Freguesia. Todas as pregações estão lá no nosso canal. Você pode estar assistindo novamente, anotando, reouvindo é bom, não é? Falar relendo, depois mudou para ouvindo, e é isso aí que você entendeu mesmo. Assistir de novo, anotar. E a mensagem de domingo de manhã e de domingo à noite também será colocada lá. Então, pastor, no domingo agora eu vou vir à noite. Então o culto da manhã vai ser gravado, você pode assistir depois na segunda-feira. Pastor, eu vou vir de manhã só, porque o culto da noite, eu acho que já até acabou as inscrições, tem que ver lá, mas ainda dá tempo de você procurar a Drica lá para se inscrever. Pastor, domingo à noite eu venho. Então, você vai ver depois a pregação também domingo de manhã online. Então, tudo vai ser gravado, você pode estar acompanhando. E lembrando, domingo de manhã, nós também teremos a nossa escola dominical. Não precisa fazer inscrição, é só chegar e participar. Domingo, 9 horas da manhã, 10 horas o culto, e à noite o culto, 7 horas, a gente já está habituado a esse horário. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te leve em paz para a sua casa, você tenha uma boa noite de descanso, você que ainda vai jantar, que você tenha uma janta abençoada, uma janta gostosa, que você prepare lá o melhor. O Rafael já está feliz da vida ali. É isso aí, varão, cai para dentro, Deus te abençoe e que o Senhor nos conceda um final de semana ricamente abençoado, em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor pelas ofertas, pelo culto, pela palavra, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelas ofertas do teu povo, pelos dízimos, ó Pai, que foram trazidos aqui à frente. Consagramos a Ti, Deus, e te pedimos que possa servir, ó Pai, para a expansão missionária aqui nesse lugar. Como nós temos orado, Senhor, que cada centavo, cada real, Senhor, venha se converter em vidas rendidas aqui no Teu altar, Senhor. Que a Tua obra continue crescendo,
que a tua igreja continue avançando, que o Senhor continue abençoando cada ministério, Deus. Abençoa, Pai, cada líder, abençoa, Senhor, cada professor, cada discipulador, que a tua obra continue avançando com poder e autoridade, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse culto, oramos, ó Pai, pelas famílias que nesse momento, ó Pai, choram a dor da perda. Tome nas tuas mãos, Senhor, a vida da família do pastor Luciano. Toma ali, ó Pai, a sua esposa, filho, os amigos, ó Pai, que nesse momento sofrem, ó Pai, e choram, que o Senhor possa estar consolando. Abençoe, ó Pai, e cuide daqueles que estão enfermos, ó Pai, sejam familiares, irmãos em Cristo. Nós te pedimos, ó Pai, pela saúde dos nossos irmãos, de toda a nossa igreja, Senhor amado, entregamos nas tuas mãos e confiamos no teu cuidado. Ó Pai, que essa Páscoa possa ser uma Páscoa abençoada em nossas vidas. Leva-nos em paz, Senhor, e que possamos chegar debaixo da tua segurança em nossas casas e termos uma boa noite de descanso, Senhor amado. Essa é a oração que fazemos, te agradecendo e te pedindo em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida hoje, permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Final de semana abençoado em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Deus te abençoe.